Agora sim, gravando nesse computador. Não sei quem falou aí, obrigada, viu, por lembrar da gravação. Obrigada. É a Valéria. Obrigada, Valéria. Ok. Você acha que se eu acender a luz fica melhor aqui? Porque eu estou com a luz apagada aqui. Como é melhor para você? Não chega a interferir. Não? Então Não, eu vou tá deixar bom, assim. Marinês. Então, A imagem tá... Tá boa? Ok, obrigada. Vamos lá então, gente? Boa tarde para quem eu não cumprimentei. Vamos então para a nossa aula. A gente vai começar, graças a Deus, com Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está em João, no capítulo 14, versículo 6. A gente já viu o Pão Nosso, muito bem explicado pela Volmar e pela Maristela. Então, a gente não precisa estar se prendendo muito aqui na lição do Pão Nosso, né? Todos nós que vivemos em mundos de prova e expiação, vamos sofrer as tentações, né? Que é um chamamento para as nossas dificuldades, é um desafio para que a gente possa enfrentar as nossas inferioridades. A gente vai passar agora para o decálogo para os médiuns, que está no item 5 deste livro, Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Então, vamos ver os nossos mandamentos, os 10 mandamentos. Primeiro, rende culto ao dever. Então, ele está querendo dizer para nós que não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Então, quando a gente tem dificuldade de cumprir as nossas obrigações, a gente não tem uma fé sedimentada e construtiva. No segundo, trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. O terceiro, não te creias maior ou menor, como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Todos, então, têm a sua utilidade. No quarto, não esperes recompensas no mundo. As dádivas do Senhor, como sejam os fulgores das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não têm preço na terra. Quinto, não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam à posição de escolhidos para tarefas mais altas. Somos todos, então, igualmente convidados. Sexto, não te encarceres na dúvida. Todo bem, muito antes de externar-se, por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originariamente de Deus. Sétimo, estuda sempre. À luz do conhecimento, armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. Oitavo, não te irrites. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldades enormes para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. Hoje eu estava ouvindo uma palestra, né, onde o palestrante lembrou aquela passagem que até a Maristela sempre nos conta, do cachorrinho de Chico Xavier, né? Que estava doente e que o familiar
querendo ajudar, levou o cachorrinho à morte. E que Emmanuel disse para ele: Chico, com o coração machucado e magoado como você está, é difícil de passar as mensagens. Então, cultivar a caridade e a brandura, porque os mensageiros do amor têm uma dificuldade enorme para trabalhar e para passar suas mensagens com o coração magoado, né? Nono, desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser. E ainda mesmo que te categorizem à conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto e guardando o tesouro da consciência, limpa e segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. E, finalmente, o 10º, não temas perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o divino poema da eterna ressurreição. Esses 10 mandamentos, ou esse decálogo, quem nos passou foi André Luiz. Entrando então em nossa aula, esses 10 mandamentos é importante que a gente releia de vez em quando. Deixe num lugar fácil, de fácil acesso, para que a gente possa, de tempos em tempos, estar revendo. Nesse livro Bastidores da Mediunidade, a gente vai encontrar lá uma lição, acho que a primeira lição, ou uma das primeiras, cujo título é Mãos Vazias, onde faz referência ao comentário de uma médium que chega falando que ela voltou para a espiritualidade com as mãos vazias. E por quê? Porque perdeu a oportunidade do trabalho. Era uma jovem médium que se deixou envolver pelas ilusões do mundo material, deixando de lado o seu compromisso mediúnico. Então, foi num trabalho, de uma reunião de assistência a espíritos necessitados, onde ela foi dar o seu depoimento. E ela, entre as falas que ela dizia naquele dia, a gente colheu aqui uma das frases mais importantes para o momento. Trago as mãos vazias, lamentava Maria, de mãos postas e olhos amargurados. As paixões, aliadas à minha imprudência, promoveram o desencarne, lançando-me em noite de sombras, arrependimento e dores morais. Ela vivia como se o amanhã fosse existir eternamente. O amanhã aqui na Terra, na encarnação vivida no presente. Então, a gente sempre acha que nós vamos ter amanhã, 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 amanhã e amanhã. E a gente vai postergando, nossos compromissos. E quando se trata de compromissos que não deveriam ser inadiáveis, como são aqueles compromissos que a gente firma na espiritualidade, que vem colaborar com a nossa melhora, quanto mais urgente a gente colocar em prática, melhor. Então, diante da mente transformada pelo sofrimento e o coração desejoso em progredir, só me restou, com olhos marejados, fazer prece verdadeira, seguida de um abraço afetuoso, com votos de vitória no porvir. Então, ela estava contando que ela estava pedindo uma nova oportunidade na próxima reencarnação, que ela tivesse a oportunidade de novamente cumprir aquilo que ela não havia conseguido cumprir, de ser médium e de trabalhar servindo ao Cristo.
E ela recebe essa oportunidade com os votos de que ela seja vitoriosa no futuro. Dando continuidade no mesmo raciocínio, a gente vai ver aqui nos mensageiros a palavra de Monteiro. E aí ele fala, né, que os ensinamentos onde ele está são muito variados, tem vários tipos de ensinamentos. E Belarmino, então, né, quando ele vai fazer o seu depoimento, Belarmino toma a palavra de uma maneira bem agradável, né, e comenta: há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiro e as lições são sempre novas. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, nesse momento intervém explicando. O Monteiro fica extasiado, né, com todo o aprendizado, com toda a lição, que a cada dia é como se nós estivéssemos fazendo o nosso evangelho, né, em nossas reuniões diárias. A gente percebe que mesmo que a lição se repita, o ensinamento em si é sempre diferenciado, é sempre para o momento em que nós estamos vivendo. Monteiro, então, fala da experiência, de grande experiência no assunto. Confirmou ele: experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando se está na carne. Então, a influência da Terra sobre nós, não da Terra como planeta, mas do meio em que a gente vive, a influência material, é muito forte, né, em cima da gente, mesmo porque falam diretamente a nós, porque a gente está numa vibração de igual, né? Então, as ilusões da vida, os anseios materiais, a vontade de viver muito intensamente, sempre relacionada com as coisas da Terra. Então, são tantas as tamanhas as exigências dos nossos sentidos do nosso corpo, em relação ao mundo externo, que não escapei igualmente a doloroso desastre. Monteiro, então, está dizendo que ele falhou. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínio na cabeça que sentimento no coração. Aqui está, então, o ponto-chave em que Monteiro está fazendo referência. Ele tinha conhecimento do banco de universidade, vamos colocar assim, mas ele não tinha o conhecimento do caminho do meio, do equilíbrio que leva a Jesus, da emoção, do coração. Ele tinha só o raciocínio lógico. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasmado que sincero, e foi o que me aconteceu. A gente consegue observar em muitos trabalhadores de um intelecto bastante considerável e até acima do normal, né? Mas que acaba se perdendo no percurso da sua jornada aqui na Terra. Então, ainda como encarnados, a gente observa isso em grandes palestrantes, em grandes autores, em grandes espíritas, intelectualmente falando. Então, sob meu controle direto, Monteiro estava contando agora a história dele. Estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros, a psicografia e a incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. A palavra comércio colocada aqui era a relação, entendeu? A relação com o invisível,
a relação com os espíritos, isso fascinava ele. Confesso que experimentava certa volúpia na assistência aos desencantados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas dissertações decoradas na ponta da língua. Com todos os espíritos, ele queria conversar com os sofredores, com os revoltados, com os agressivos, ele sabia como lidar com eles. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria, ou seja, você buscou essa dor, então a culpa é sua. Então, não que ele acusasse, mas ele dava a entender. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a extensão da mentira criminosa, ou seja, em cada detalhe de contato, de conversa, ele enfatizava o ponto central do diálogo para que o espírito sentisse o que ele estava querendo dizer. Os casos de obsessão mereciam um ardor apaixonado. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira. Então, ele só pôde constatar e verificar, tomar consciência dos seus próprios atos após a desencarnação. Foi depois que ele desencarnou que ele percebeu que ele trabalhava o espiritismo a seu modo. Toda proteção e garantia para ele e valiosos conselhos para os outros. De desvio em desvio, então ele teve uma angina e eis que, de repente, ele desencarna. De repente, entre aspas, ele se vê na espiritualidade. Passei qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Então, como ensinar sem exemplificar? Como dirigir sem amor? Porque ensinar é fácil, mas fazer crer, estudar, aconselhar, exemplificar, esse é o ideal. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Então, quando ele estava lá, todos aqueles espíritos que ele, de certa forma, acabou prejudicando, foram de encontro a ele para que, falando para ele exatamente aquilo que eles ouviram, para que ele pudesse perceber o que ele tinha feito. E aí ele pede para a ministra veneranda uma conversa, um diálogo, para que ela pudesse interceder por ele nessa oportunidade. E a veneranda diz para ele, né, que a causa da derrota dele foi que ele não era difícil dele entender, dele compreender. Ele praticou o espiritismo, ele teve o espiritismo prático, mas esse espiritismo que ele praticou junto aos homens. E ele não se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, o nosso mestre. Alguma coisa aí, Mari? Não. Que oportunidade, né, Marinês? Que a pessoa joga fora, né? A oportunidade de trabalhar, né? E aí a arrogância fica acima de tudo, né? E perde toda a oportunidade, né? De um trabalho tão bonito que podia ter sido feito. E às vezes socorrido até pessoas muito queridas, próximas dele, né? Muito queridas, de fato. E aí, né, Mari, é como você falou, aqueles que a gente está ligado por alguma razão e por alguma coisa, vem de encontro, não é? Não nos deixa facilmente. Verdade, verdade. E aí sofre. Bem, pode seguir, Mari. Ok.
Vamos iniciar aqui para a gente ver de que maneira seria o ideal, então, da gente começar dialogando com os espíritos. Primeiro, a gente vai ver essa lição que está no livro Obsessão, nesse livro de André Luiz, por Chico Xavier, Desobsessão, que fala assim: na equipe em serviço, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, os médiuns esclarecedores ou doutrinadores, tá bom? São os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados, constituídos pelo dirigente do grupo, ou seja, determinados naquela reunião pelo dirigente do grupo, né, que vai fazer a escala. São eles que os instrutores da vida maior utilizam em sentido direto para o ensinamento ou socorro necessário. Então, é através da fala do doutrinador que a espiritualidade vai fazer canal para passar a orientação necessária àqueles nossos irmãos. Importante, então, que a gente esteja centrado para que receba com tranquilidade essa intuição do que devemos falar aos espíritos. Essa intuição é da espiritualidade que está ali acima de nós, então é uma intuição sutil, é uma intuição leve, que não agride e que não invade. Portanto, requer do doutrinador atenção. Naturalmente que a esses companheiros compete um dos setores mais importantes da reunião. Isso ele estava falando dos esclarecedores. Vamos ver o que ele fala dos psicofônicos, ou dos médios que está fazendo o socorro, oferecendo seu aparelho laríngeo para que o espírito fale. Então, na obra da desobsessão, os médiuns psicofônicos são aqueles chamados a emprestar recursos fisiológicos aos sofredores desencarnados para que esses sejam socorridos. Deles se pede atitude de fé positiva, baseada na certeza de que a espiritualidade superior lhes acompanha o trabalho em moldes de zelo e supervisão. Compreendendo que ninguém é chamado por acaso à tarefa de tamanha envergadura moral, verificarão facilmente que, da passividade construtiva que demonstrem, depende o êxito da empreitada de luz e libertação em que foram admitidos. Da passividade construtiva que demonstrem. O médium de psicofonia também colabora ativamente com o espírito necessitado, para que ele compreenda o que está sendo passado, informado, no momento em que ele precisa prestar atenção, no momento em que seja mais fácil para ele compreender. Então, no momento em que o doutrinador está falando, e eu percebo como médium de psicofonia, que o doutrinador não está alcançando o ponto X que o espírito precisa, então eu posso intuir aquele espírito a dizer assim para o doutrinador: não, mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando para você é que eu estou sentindo isso, isso e isso, entende? Então, tudo isso é uma colaboração do médium de psicofonia para com o espírito naquele momento. Então, o médium de psicofonia está ali falando, ouvindo, né? E sentindo. Olha que interessante. Nesse livro, Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica, tem uma lição que diz assim: começando o diálogo. Ela dá algumas dicas. Dicas que a Maristela já passou, dicas que a gente conversa toda hora, mas que é sempre importante, e a gente vai relembrar até outras vezes, para que fique gravado na nossa mente. Então, quais são as primeiras palavras? A autora diz assim: seja bem-vindo todo aquele que o Senhor nos envia. Mas é muito longo, vamos dizer assim, mas é de grande valia. Então, a gente pode dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. Ou simplesmente, seja bem-vindo.
Outro ponto em que ela toca é deixar falar. Então, no começo do diálogo, depois que a gente cumprimentou, seja bem-vindo, é preciso que a gente saiba ouvir o espírito, para a gente poder perceber quem é, para que ele veio, se ele ignora ou não o estado em que ele se encontra, se ele sabe onde está, se ele pode dialogar com clareza, qual é a sua história. Todos são detalhes em que a gente deve ter bastante atenção e ouvir com carinho. Então, a gente deixa ele falar o máximo que ele quiser naquele primeiro momento. O que a gente não deve falar para ele de imediato? Não devemos dizer a todos os comunicantes, você já morreu ou você desencarnou. Somente a gente só fala que ele desencarnou quando a gente percebe que ele já pode aceitar essa realidade com serenidade. E existe ainda a possibilidade de que esse espírito ainda não saiba, comunicante, ainda não seja um desencarnado. Existe a possibilidade de que quem está ali é um encarnado, desdobrado, o que também pode acontecer numa reunião mediúnica, onde um encarnado comparecer para ser ajudado, auxiliado. Também não devemos dizer a ele logo no começo, você está num pronto-socorro, ou você está num hospital, porque ele pode assustar, ele pode se inquietar, pode achar que ele está doente, pode achar que ele foi acidentado, enfim, ele pode se assustar. Tem muita gente que tem bastante medo de pronto-socorro e de hospital, né? Então, é melhor não falar logo no início. Nós devemos o que, então? Atrair a sua atenção. Há espíritos que se apresentam, nesse momento, sonolentos, né? Então, quando a gente atrai a atenção do espírito, quando o espírito chega sonolento, a gente deve chamar a atenção dele. Porque se ele chega e diz assim para nós, me deixa dormir, eu quero continuar dormindo, a gente vai chamar a atenção dele para que ele acorde. Ele não está ali para dormir. Então, ele não foi trazido ao nosso ambiente pelos amigos espirituais para continuar dormindo. Pelo contrário, ele foi colocado ali para receber um choque anímico, para despertar, para saber que existe vida, né? Vida no além. Então, procuremos, pois, atrair sua atenção para o local e o momento. E aí nós vamos perguntar, sabe aonde se encontra? Se ele disser que não, a gente vai dizer, observa o ambiente, o que você enxerga, o que você vê. A gente não vai dizer para ele o que é, onde ele está. A gente vai perguntar para ele o que ele vê. Outros sabem que desencarnaram, mas por assim lhes haver sido ensinado, acreditam que devem continuar dormindo até o juízo final. Então, eles sabem que morreram, que desencarnaram, mas foi ensinado para eles, através da sua religião, através da sua convivência na Terra com a família, que quando a pessoa desencarna, quando a pessoa morre, ela deve continuar dormindo até o dia do juízo final. Muitos acreditam nisso, né? Então a gente vai atrair a atenção desse espírito e vai dizer para ele: não, olha, pode acordar. Jesus não ficou dormindo, Jesus ressurgiu. Então a vida continua e Deus quer que estejamos vivos. A gente não está agredindo a religião dele e nem afrontando a crença. A gente está falando de Jesus e de Deus. E ele vai despertar, ele não vai se sentir ofendido. Poderá ocorrer de se ele apresentar alguém que ele acreditava houvesse morrido, e, no entanto, vê que continua bem e em atividade. Então, ela diz também que o que pode acontecer é que, enquanto a gente está conversando, de repente surge alguém, a espiritualidade traz alguém que ele conhece e que já desencarnou. Isso, então, desperta o interesse, comove. Então, não confundamos o sono enganoso e improdutivo do início da nossa conversa
com aquele sono que o espírito faz referência, depois de um diálogo, depois de uma conversa, quando ele se sente aliviado, quando ele se sente socorrido, quando ele percebe que ele está bem, que passou aquela exaustão, que passou as dores, o sofrimento, aí ele quer descansar. Esse sono é reparador, esse sono é aceitável e é estimulado que ele então se deixe descansar. No caso de ideias fixas, alguns espíritos estão presos a situações em que desencarnaram, ou a algum problema ou situação que os preocupa, e parecem nada ouvir, além de seus próprios pensamentos que ficam repetidamente voltando na cabeça deles. Então, eles podem estar fixados, presos. Também acontece, a gente até já viu sobre as ideias fixas, né? Então, eles podem estar presos num desencarne súbito, ele pode estar preso também, aquele que desencarnou também sem estar doente, mas ele está preocupado com os seus negócios, ele vivia nos negócios. As mães que desencarnam e deixam filhos pequenos, né, ficam inconformadas. No acidentado que ainda está preso nas ferragens, ou preso sobre buracos, escombros, aqueles que estão sentindo muitas dores, aquele que morreu sofrendo muito. Então a gente imagina também, né? Eu fico pensando nesse momento nos nossos irmãos que desencarnaram sem ar, com Covid, sem conseguir respirar. Desperta. Será que eles despertam logo após o desencarne, com essa ânsia de querer respirar, querer respirar? Como será que nós vamos estar recebendo esses espíritos? Então, nesse momento, a gente vai acalmá-los. Olha, estou colocando oxigênio na sua boca, nós estamos pegando o aparelho, nós estamos colocando para você respirar. Fique calmo, olha, respire devagar, respire, respire. E aí a gente vai acalmando. Ou para aquele que deixou os seus filhos, a mãe, a gente vai falar, fique calma, Deus cuida de todos, Deus vai determinar que alguém cuide de seus filhinhos, eles não ficarão só, seus familiares podem cuidar, então não se desespere. A gente vai estar sempre no foco. Estamos tirando você dos escombros, olha, já foram tirados cimento de cima de você, os tijolos. Olha bem para você. Respire, mexe as mãos, mexe os braços. O pronto-socorro, resgate já chegou. Você já está sendo colocado numa maca. Você já está sendo ido para um resgate. Então a gente vai no foco, né? Então a gente deve procurar quebrar esse monólogo que está na mente dele, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, e ele não consegue sair sozinho. Aí a gente começa a fazer perguntas oportunas, quando a gente percebe que está quebrando o monólogo. Está se sentindo melhor? Já consegue respirar? Você está mais calma, mais tranquila que seus filhos vão ser cuidados? Que Deus vai determinar alguém para que você fique, para que cuide deles? Ou já saiu todo, você já está no resgate? Então nós vamos perguntando para eles, né? E aí a gente pode até procurar continuar a conversa e entrando no tema devagarinho. Mas se em última hipótese, né? Em última hipótese, a gente não conseguiu tirar eles daquela ideia fixa. Eles não saem, não tem jeito. A gente não vai continuar discutindo. Aquilo causa dores e dores imensas no espírito. Então a gente vai falar, vai acalmar, vai dizer para olha, fique calmo, essa impressão vai passar, é bom que você procure descansar. A gente vai levando a conversa para um consolo. Olha, todos que estão aqui vieram para cuidar de você.
exclusivamente de você. Então se acalme. Se acalme, que não é o momento de você estar ficando em sobressalto, nem da gente estar conversando. O momento é só de que você se acalme. E aí a espiritualidade intervém. E se ele desencarnou de uma maneira, um assassinato, por um assalto, quando ele vai se acalmando, a espiritualidade faz com que ele perceba o socorro, ou seja, através de um carro de polícia, através de uma ambulância, enfim, vai sinalizando para ele que ele pode descansar, que já chegou o socorro. E ele pode ser retirado da sala da reunião. E aí, quando ele é levado de volta para a espiritualidade, ele já recebeu o primeiro, vamos colocar como os primeiros socorros, e depois, num outro tempo, uma outra vez, esse espírito vai voltar a um diálogo, a uma conversa. Então, durante todo o atendimento ao manifestante, o dialogador deve se manter atento, compreensivo, discreto, e sempre conversará assim, de uma maneira generalizada, aqui são só sugestões. Em termos claros e lógicos, numa linguagem acessível a todos os presentes, procurando o esclarecimento também benéfico para os outros espíritos que estão ali no ambiente, e que mesmo se não chegarem a se manifestar, vão ouvir. 2, tecendo quanto possível comentários em torno da doutrina espírita, não do espiritismo como uma aula, mas olha, Jesus é misericórdia, a lei de Jesus é amor. Nós sempre vamos ter oportunidades de novas vidas, de novos momentos. Nós sempre teremos oportunidades de refazer o nosso caminho. E nós vamos falando. Aliando ao raciocínio, o sentimento e a compaixão. Sempre. A todo ensino lógico, raciocinado, um sentimento de compaixão e amor, para que a gente não caia no erro do nosso irmão Monteiro, lembra? 4, procurando entender e não vencer ao comunicante, pois o diálogo não é disputa. Sem impaciência ou desapreço, mesmo que provocado ao azedume ou à hilaridade, sempre com muito amor, mesmo que a gente seja agredido. 6, evitando sustentar longas polêmicas que só fazem perder tempo, justamente o que alguns espíritos querem ou causam irritação em nós ou nos comunicantes. Tem espíritos que estão ali na reunião e que são permitidos eles estarem ali. Não é porque eles invadiram, não é porque eu posso entrar onde eu quero, não, são permitidos, mesmo que eles não saibam disso, ou não se atente a esse detalhe, eles estão ali porque foi permitido. Então, eles podem querer que os espíritos prolonguem, para causar irritação, cansaço, desorganização ou desequilíbrio na reunião. Dosando a verdade sempre, para que a fraqueza não seja destrutiva, nem fira o espírito. Sem forçar o comunicante a uma decisão, mas esclarecendo o valor da oportunidade. Se ele é agressivo, se ele está focado numa vingança, numa ideia fixa, a gente não vai forçá-lo, mas vai mostrar para ele o quanto pode custar perder a grande oportunidade. Aqui tem uns recadinhos bastante importantes que vale a pena a gente lembrar. Primeiro, não se coloque muito próximo demais ao médium, nem fale de muito perto e evite tocar no seu corpo. 2, não descuide da higiene bucal. 3, não use perfume forte. 4, controle o tom de sua voz. A gente vai passar para estudos de casos. Eu vi que a Simone levantou a mão. Você quer falar, Simone? Eu gostaria sim, Marinês. Ok. São dois pequenos pontos que você falou e eu achei muito interessante. O primeiro, essa questão em um trabalho
de desobsessão, um encarnado aparecer, né? Usando o médium. Eu te confesso que eu falei, meu Deus, o que a gente faz? Porque como que a gente vai saber que a pessoa vai dar algum sinal que ela é encarnada? Eu achei isso muito louco, Maristela. Desculpa, Marinês. Aí eu Então, queria que você me falasse se for possível. E um outro ponto, desculpa, por exemplo, uma pessoa, digamos agora, por causa do Covid, alguém que morre sem ar, porque deve ser uma situação complicadíssima. Aí vem ali no médium. Gente, como que esse médium vai ficar? esse médium vai... Me passou isso pela cabeça agora. Tá, ok. Então, vamos lá, Simone. Primeiro Tá. caso. Para o encarnado, o médium, até mesmo o médium de psicofonia e o médium doutrinador, pode até não notar, não perceber. E não tem o menor problema. Ele vai falar, vai ser socorrido e vai embora. E talvez até o dirigente pode não perceber. Quando o dirigente ele tem bastante experiência, ele percebe. Ok. Eu já percebi alguns casos, não estou querendo dizer que eu sou muito experiente, mas já percebi Sim. alguns casos. Por quê? Por que a gente percebe? A conversa é bem rápida, bem sucinta e objetiva, porque ele não tem muito tempo. Tá. A vibração do encarnado é diferente da vibração do desencarnado. Então, a gente Olha acaba... só. Não sei se a Maristela quer se colocar. Se quiser, Mari, fique à vontade. Então, a gente acaba percebendo por isso, sabe, Simone? Mas não há necessidade de ter preocupação a esse respeito. Não sei se te respondi. Não, beleza. Essa experiência de atender pessoas encarnadas, comigo ainda não tive. Deve ser algo bastante raro. Bastante raro. Bastante raro. Então, nunca aconteceu de eu dar passividade de pessoas encarnadas. Uhum. Eu já dei passividade de pessoas encarnadas e já conversei com o encarnado. Então, a gente percebe com bastante nitidez, mas é muito interessante e é muito raro mesmo. Segundo caso que você me perguntou foi do desencarnado com a falta de ar, né? No caso, especificamente com a Covid. Quando ele chega, a gente vai perceber que o espírito não consegue respirar, porque fica muito claro, o médium também sente. Ele sente e ele mostra a dificuldade de respirar naquele momento. É onde a gente já intervém. Ok? Certo, ok. Daniela, oi. Respondi, beleza. Simone? Não, beleza. Obrigada, viu? De nada. Dani, você quer falar? Daniela. Você falou, né, lá no começo quando a gente atende, né, um espírito e tudo mais. E quando você fala, né, para ele, você sabe onde você está, que você não vai falar onde ele está. E se ele começa a falar algum lugar que não tem nada a ver, né, com o centro, com o local que ele está, eu sei que a gente não pode contrariar, mas o que a gente fala? Qual é a nossa resposta? Se ele começa a falar algo que não tem nada a ver. A gente vai tirar ele de lá. Vamos imaginar que ele fala assim, eu tô num lugar horrível, aqui é tudo escuro, é negro, é cheio de lama, eu não consigo nem andar. A gente vai falar, tá bom, vamos pedir a Jesus, vamos pedir o socorro, Jesus vai providenciar para que você seja retirado deste ambiente, vai chegar até você uma equipe de resgate, enfim, nós vamos providenciar para tirá-lo de lá. Tá, entendi. Tá bom, obrigada. Imagina. Ana? Oi. Ô Marinês, nessa situação em que a gente está vivendo de um desencarne de muitas pessoas, é possível que numa reunião um espírito represente a problemática de muitos espíritos ali? Isso acaba acontecendo?
Olha, os desencarnes coletivos, quando acontece, um espírito fala e todos aqueles que desencarnaram com ele, é possível que todos eles estejam ali ouvindo e sendo socorrido. É possível. Ok. Ok? Mais alguma coisa? Posso continuar, Mal? Você quer colocar alguma coisa? Não, Mari, tá tranquilo. Ok. Então, vamos entrar aqui aos estudos de caso. Vamos conversar com um espírito que foi enterrado vivo. Aí, para esse espírito que foi enterrado vivo, eu coloquei duas opções de diálogo. Geralmente, estou colocando aqui nessa aula o doutrinador em branco e o espírito em amarelo, para a gente diferenciar. O doutrinador diz a ele, bem-vindo. E ele responde, nossa, ainda bem que você chegou. Me ajuda a sair daqui? Então, o doutrinador falaria o quê para ele? Ainda bem que você chegou, o espírito diz. Me ajuda a sair daqui? Aí ele continua. O doutrinador, nesse momento, é bom que ele aguarde mais um pouquinho, né? Ou ele até poderia perguntar, sair de onde? E ele vai responder, enterraram-me e não perceberam que eu não morri, que ainda estou bem vivo. Aí o doutrinador, neste momento, disse para ele, vê esses irmãos que estão aqui com a maca? Sim, vejo bastante pessoas com a maca. Por que o doutrinador fala para ele, olha, ele está falando que foi enterrado vivo e quer sair dali. Então, o doutrinador imaginou que ele esteja falando para sair de um ambiente, né? Ou seja, se ele foi enterrado vivo, ele está num buraco. Então, precisa de uma maca. Então, ele fala, Vi, eles vão ajudá-lo. Confia em Deus. Vamos fazer uma prece e agradecer a Jesus. Então, eles vão te ajudar. Eles vão te retirar daí agora. Confia em Deus. Enquanto eles te retiram, vamos fazer uma prece. E aí, nesse momento, ele agradece. E a gente finaliza. Tá bom, então você já foi retirado, essa equipe já te resgatou. Agradece a Jesus, vai em paz e fique bem. Não teve necessidade de prosseguir o diálogo. Vamos ver a segunda opção. Ele fala assim, bem-vindo, e o espírito fala que foi enterrado vivo, e aí o doutrinador pergunta, você confia em Deus? Você confia em Jesus? Ele diz que sim. Você sabe que a vida não termina quando a gente deixa o corpo? Ele responde, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que todos nós somos espíritos imortais. Nosso espírito vive sempre, mesmo quando o nosso corpo morre. Que você quer dizer que eu morri? Eu quero dizer... Olha que o doutrinador não responde a pergunta dele. Você quer dizer que eu morri? O doutrinador fala diferente. Eu quero dizer que a morte não existe. E que muitos amados nossos que já morreram antes de nós estão aqui. E eles podem se mostrar a nós. E tem muitos amados seus que também estão aqui para lhe dar as boas-vindas. Observa. Nossa, é a minha mãe. Mas ela já morreu. Então, nossa, minha mãe está chegando aqui, mas ela já morreu. Quer dizer o que isso? Quer dizer que, como eu já te disse, a morte não existe. Somos todos filhos de Deus e, portanto, imortais. Ela me chama. Então, olha como é a bondade de Deus e de Jesus. Ela te chama. Vá conversar com ela. Ela tem mais detalhes para lhe fornecer. Ela vai te falar da vida. Então, vá com ela. E aproveite e agradece a Deus por tudo que tem feito por você e que está fazendo agora. E a gente se despede. Então, a gente observa aqui que falou de morte e de vida, mas em momento nenhum o doutrinador falou para o espírito, sim, você morreu. Em momento nenhum.
ok? Esse é o foco desse ponto. Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer e amar. E depois voltarmos para casa. Onde é nossa casa? Na espiritualidade. Vamos ver o que André Luiz fala em Obreiros de Vida Eterna. Rasgando véus. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. Olha que legal que ele coloca aqui. A morte não extingue a colaboração amiga. A gente pode se ajudar sempre, mesmo após estarmos desencarnados. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os, vitoriosa e bela, à união suprema com a divindade. E ele continua conversando aqui em outra lição, convite ao bem. As imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado, voltando, né? Até a Ana que perguntou do desencarne coletivo. Então, a imagem daquelas conversas que acontecem ali, que chega aos ouvidos dos espíritos como uma palestra que eles estão ali ouvindo enquanto conversam com um colega deles, isso vai ficar gravado na mente deles e eles vão poder contemplar, né? Eles vão lembrar os acontecimentos, eles vão lembrar tudo que eles passaram de uma maneira mais tranquila, porque eles têm explicações diante de tudo aquilo que eles ouviram. Alguma coisa, Mari? Desculpa, estava difícil de chegar aqui com o mouse. Eu duas telas. Acontece. Não, às vezes tem acontece. uma questão aqui no bate-papo. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá. Nós seríamos intuídos para falar de parentes desencarnados nesse caso? É uma questão da Daniela. Sim, sim. A gente vai perceber. A gente não vai dizer quem é o parente, né? Nem quem qual é o grau de relacionamento. Nós vamos dizer, olha, tem alguém aqui que veio para te auxiliar e que pode te falar da vida como espírito. Ele vai dizer para nós. Veja bem que foi ele que disse para nós, é minha mãe. Poderia ter sido uma avó, né? Mas ele falou quem era. Exatamente, né? Complicado dizer, né, Marinês? Complicado. Quem é que chegou, né? A gente pergunta, Exato. né? Geralmente é alguém muito querido, né? Muito querido, exatamente. Lá que ele respeita, que vai poder ajudá-lo muito. Mas a gente Verdade. pergunta, né? Quem é que chegou? A gente não tenta chutar, não. Às vezes vem claro na intuição, né, Mari? Às vezes vem claro. Vem claro que é a mãe, né? Que é a mãe, que é o pai, mas vem tão claro que aí você não consegue segurar. Você fala, é espontâneo. É espontâneo, porque é algo assim que você não consegue conter. Você fala, veja que chegou, a alegria sua também. É verdade. Não tem isso? Você vê, é uma coisa muito legal. Você não está vendo, mas você sente. Você fala, olha quem chegou, é sua mãe. E você fala com tanta convicção que você sabe que é. Né? Você percebe ali, isso também acontece, é muito curioso. Acredito que é só isso, Mari. Ok, então vamos continuar. Aqui tem um outro caso, que é o espírito que deixou herança no banco. Vamos lá. Estamos na reunião, o doutrinador vai conversar, seja bem-vindo. O espírito fala para ele, olha, eu preciso que você avise a minha família que eu deixei uma herança no banco para eles, porque eles não sabem. Você tem que ir lá e avisá-los. A gente vai dizer para ele, meu amigo, tudo pertence a Deus. Olha, tudo pertence a Deus. Então, se for da vontade de Deus que sua família fique sabendo dessa herança, de alguma forma eles vão ficar sabendo.
Nesse momento, porém, é hora de você confiar mais em Deus e de você começar a se despreocupar, se desligar das coisas da terra. Os seus amados são também filhos de Deus. E todos que são filhos de Deus estão sempre amparados. Mas eu queria avisar, eu queria falar para eles da herança que está lá no banco, que eles precisam retirar. Aí a gente volta a falar para ele, confie em Deus. Se de fato essa herança precisa ir para as mãos deles, é deles por direito, de uma forma natural, eles vão ser avisados, pode ter certeza disso. Agora, se você está inseguro ou aflito e quer que eles saibam de qualquer forma, o mais rapidamente possível, por que você não coloca nos seus pedidos, nas suas preces, nas suas orações, esse pedido para Jesus? Pede para Jesus, pede para Deus, para que seus familiares sejam avisados. Agora é hora de você cuidar de você. Então, quando você estiver em prece, você pede para eles. Porque neste momento, o socorro daqui é para você. A gente quer saber como é que você está, se você está bem, se você tem fome, se você sente dores. Quanto a essa aflição, roga para Deus que Ele vai te atender. Aí ele compreende. E ele se volta para ele mesmo e diz assim, eu sinto dor. Sente dor? Então, vamos pedir para Deus que você seja aliviado. Você sente dor aonde? A gente pode seguir por esse caminho. O que é que você está sentindo? Onde é que você tem dor? Vamos pedir um remédio, vamos pedir algo que te alivie nesse momento. E o socorro chega. E ele responde, estou melhor. Então, já que você está melhor, diga para mim quem é que está aí próximo de você. Quem está aqui para te ajudar, te auxiliar? Ele diz que é um trabalhador. Então, olha, não teve nenhum parente aqui, né? É um trabalhador que se mostra ao espírito, um trabalhador da espiritualidade. Ah, tá. Então, esse trabalhador é um amigo dessa equipe de Jesus. E ele vai te auxiliar. Confia nele. Pode confiar, porque ele faz parte da equipe de Jesus. Confia e vai com ele. Vamos agradecer a Deus e a Jesus pelo teu socorro, por você ter compreendido, por você ter entendido que é preciso se desligar dos interesses da terra, por você querer cuidar de você, por você ter me ouvido. Essa é a prece que a gente faz, em geral, para Deus, tá? E ele segue com a espiritualidade. Aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, intitulado Identidade dos Espíritos, especificamente na questão 256, está escrito assim: à medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as características distintivas de sua personalidade desaparecem. Conforme eles vão se desapegando da terra, eles vão deixando para trás as características que distinguiam ele aqui na terra. Então, eles vão passando para uma uniformidade de perfeição. Que uniformidade é essa? Então, eles vão se juntando em grupos, né? Grupos que gostam de estudar e que trabalham pelo ensino. Tá lá aquele grupo, ele vai esquecendo das peculiaridades dele e vai se juntando. Grupos que trabalham nas equipes das reuniões mediúnicas, socorristas, me encaixo nesse. E vou evoluindo, vou crescendo. Mas nem por isso a gente perde a individualidade. A gente conserva a individualidade. É o que se verifica com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa posição, o nome que tiveram na Terra, numa das 1000 existências, nada mais significa. Já não existe para eles. Por isso que ele fala da uniformidade. Notemos ainda que os espíritos se atraem mutuamente pela semelhança de qualidades, foi o que eu falei dos grupos, constituindo grupos ou famílias simpáticas.
Aqui, no Ação e Reação, o André Luiz, nessa lição 2, faz um comentário, traz uma lição sobre o comentário do instrutor. O instrutor diz assim: a viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nós nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras, indissoluvelmente. Nesses atos, nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou para a nossa perda. A gente está voltando na lição desde o início da aula, desde o pão nosso. Ou a gente se liberta, ou a gente se torna cativo. Tudo depende dos nossos atos. Somos vítimas de nós mesmos. Somos igualmente beneficiários da tolerância divina, que nos descerra os santuários da vida, para que saibamos expiar e solver, restaurar e ressarcir. Nossas ligações com a retaguarda, por essa razão, continuam vivas. Mais um alerta. Nossas ligações do passado continuam vivas e precisam ser transmutadas, evoluídas, melhoradas, para que a gente se torne irmãos. Laços de afetividade mal dirigida e cadeias de aversão aprisionam-nos ainda a companheiros encarnados e desencarnados, muitos deles em desequilíbrios mais graves e constringentes que os nossos, nutrindo propósito de regeneração e melhoria. Somos hoje criaturas despertando entre o inferno e a terra, que se afinam tão estranhadamente um com o outro, como nós e nossos feitos. Imagina, então, que nós estamos ainda, em outras palavras, entre o inferno e a terra. A gente ainda não alçou voos, ok? Alguma coisa eu posso continuar? Pode continuar, Mari. Uhum. Vamos aqui mais um estudo de caso. O desencarnado obsediado por um encarnado. Obsessão daqui para lá. Bem-vindo. O Espírito, então, diz: eu já estive aqui outras vezes, e toda vez que eu venho aqui, tentam me ajudar. Só que vocês me ajudam, eu saio daqui, e ela me chama de novo. E eu vou lá, de novo, para tentar ajudá-la. E a gente fica nesse vai e vem, nesse vai e vem. Eu venho aqui, sou socorrido, sou ajudado, saio daqui, ela me chama de novo e eu volto para perto dela. Isso acontece muito, tá? O encarnado vai lá na reunião de desobsessão, deixa o espírito, o encarnado vai embora, chega lá na porta, chama de novo o espírito. A gente diz para ele: compreendo o que você está passando. Então, ela sofre, ela precisa de ajuda. E toda vez que ela me chama, eu me sinto na obrigação de ajudar. Ela pede minha ajuda, eu tenho que ajudá-la. Sim, mas você já reparou que toda vez que você vai ajudar ela, nem ela e nem você ficam bem? O que você acha que acontece? Não sou eu. Eu fico bem. E eu não faço mal para ela. Não sou eu que causo mal para ela. Será? Será que tentando ajudá-la, você não está prejudicando? Porque, às vezes, nós não sabemos como ajudar as pessoas. E a gente quer ajudar de qualquer forma, e a gente acaba prejudicando a pessoa. Mas eu só vou para lá para ajudar. E eu só vou porque ela me chama. Olha, mesmo para ajudar, a gente precisa saber
como ajudar. E, às vezes, pensando que está ajudando, está atrapalhando mais, está prejudicando mais. E cada vez que você e ela fica nesse vai e vem, tanto você quanto ela se colocam muito mais em risco. Você aceita uma sugestão? Peça aos irmãos que estão aqui trabalhando em nome de Jesus para ajudá-la e para ajudar você. Então, pede para quem sabe como fazer, entrar em socorro por ela e por você. E aí você vai se ajudar, e você vai se melhorar, e ela também será socorrida, será ajudada. Aprenda com esses benfeitores que aqui estão como ajudar. E quando você aprender, e quem sabe no futuro bem próximo, você não vai poder só ajudar só ela. Você vai poder ajudar muita gente. E vai ser muito bom. E, porém, a gente vai estar sempre ajudando, sempre com a ajuda daqueles nossos amados que servem a Jesus. E assim você só está colaborando com todos. E aí ele diz, eles estão me dizendo que vão conversar comigo sobre isso. Que bom. Então, daqui para frente, você vai mudar o seu patamar. Vai haver um distanciamento entre vocês dois. Você não vai ouvi-la mais chamar por você. Por quê? Porque ela já vai estar sendo ajudada. E você vai seguir o seu curso para aprender a ajudar mais pessoas. Obrigada por me ouvir, dar com esses irmãos e confie, acredite. Então, só para ler esse trechinho aqui, já falo com você, Sueli. Mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva doenças sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás... Nossa, o que aconteceu aqui, Mari? Deixa eu voltar à aula. Desculpa, pessoal, não sei o que aconteceu. É só clicar embaixo, Mari. Naquele lugarzinho, naquela... Sabe aquele lugarzinho que tem embaixo? Clicar onde? Naquele, parece um copinho para cima, uma taça para cima. Sei. É só clicar ali. Ah, tá. Obrigada, Mari. Obrigada pela ajuda. Quem preserva a saúde sempre supera a enfermidade. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração, sem palavras, que se faz sempre ouvida. Joana de Ângeles. Sueli, você quer fazer alguma pergunta antes de eu entrar nessa última fase? Posso fazer, professora? Deixa eu perguntar uma coisa, que às vezes eu fiquei em dúvida. Quando tem uma sessão de desobsessão, que o médium vai trabalhar, ele foi convidado, ele estudou tudo, mas chega na hora dele estar na reunião, ele recebe uma intuição, mas ele fica com, não medo, ele fica indeciso, ele não sabe se é verdadeiro, se não é verdadeiro, ele fica com vergonha de falar, vai que ele fala coisa errada, e ele, nesse transe, ele acaba deixando de não socorrer o paciente. Nesse caso, o plano espiritual vem para auxiliá-lo, ou dar uma outra oportunidade para numa outra oportunidade o espírito vir se comunicar ou dar a chance para o outro médico poder fazer o trabalho que ele poderia ser socorrido pelo outro que não teve condições. Isso Entendi. complica a reunião, porque às vezes a vontade do médium não é de atrapalhar ninguém. Claro. Ele vai com boa vontade, mas ele se perde ali, porque não tem aquela experiência de muitos anos. Entendo. Sueli, isso acontece bastante quando a gente está na fase de treinamento.
Certo. Quando nós estamos lá, quando a gente for fazer o nosso treinamento, lá no aprimoramento mediúnico, isso é praticamente normal de acontecer. E a espiritualidade socorre o espírito, seja através de outro médium, ou seja através da própria espiritualidade. O espírito não vai deixar de ser ajudado. Quando a gente está numa reunião mediúnica, que o médium já é um trabalhador da desobsessão, é muito raro isso acontecer. Ele já vai estar, pós-treinamento, ele já ganhou segurança, tranquilidade. É raro demais isso acontecer, mas se acontecer, a espiritualidade vai compreender que é o receio dele. Acontecendo uma vez, esse espírito vai ser providenciado para que ele não seja prejudicado. Agora, repetindo muitas vezes, o dirigente vai precisar conversar com o médium, ok? Ok, obrigada, professor. Marinês, aproveitando que você deu essa parada, tem uma pergunta aqui da Daniele. Ela colocou assim, em relação de encarnado, obsidiano, desencarnado, acontece por laços familiares, geralmente? Acontece. Acontece porque os vínculos são mais fortes e, às vezes, até o encarnado não pensa que ele está obsediando. Tem muita gente que tem o hábito de, porque alguém desencarnou, virou assim alguém muito próximo de Jesus, então fica pedindo ajuda. Ajuda para o marido, ajuda para a mãe, ai, me ajuda, faz isso para mim, qualquer coisa, qualquer dor, qualquer sofrimento, está lá evocando. Então, é nesse ponto que não se deve evocar. É nesse ponto a explicação de Kardec para nós. Para que isso não torne um vínculo. A pessoa pode ficar em desespero, sem poder ajudar, e vira um sofrimento. Então, realmente bem mais fácil de acontecer nos vínculos familiares. Ou vínculos de ódio, né? O vínculo de um amor doente, vínculos assim bem fortes. Obrigada, Mari. Nada, querida. De desencarnado para desencarnado. À primeira vista, a obsessão do encarnado sobre o desencarnado pode parecer difícil ou mais rara de acontecer. Mas, ao contrário, é fato comum, já que as criaturas humanas, em geral, por desconhecimento, vinculam-se obstinadamente aos entes que as precederam no túmulo. Exatamente isso que a gente acabou de conversar. Expressões de amor egoísta e possessivo por parte dos que ainda estão na carne, redundam em fixação mental naqueles que desencarnaram, retendo as reminiscências da vida terrestre. Essas emissões mentais constantes de dor, revolta, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhes permitindo alcançar o equilíbrio de que carecem para enfrentar a nova situação. A inconformação e o desespero, pois, advindos da perda de um ente querido, podem transformar-se em obsessão que irá afligi-lo e atormentá-lo. Idêntico processo se verifica quando o sentimento que domina o encarnado é do ódio, da revolta, etc. É bastante comum também que herdeiros insatisfeitos com a partilha dos bens determinada pelo morto se fixe mentalmente neste, ou seja, no desencarnado, com seus pensamentos de inconformação e rancor. As disputas de herança afetam dolorosamente os que já se desprenderam dos liames carnais, se estes ainda não conquistaram posição espiritual de equilíbrio. E mesmo neste caso, a disputa entre os herdeiros em torno dos bens irá prejudicá-lo. Se os homens pensassem um pouco mais na vida além da vida transitória, se dedicassem mais atenção às coisas espirituais, se dessem mais valor aos bens eternos que constituem o verdadeiro tesouro, se relembrassem os sublimes ensinamentos do Cristo, certamente
haveria menos corações infelizes a transitarem entre os dois planos. Eduque suas tendências, optando por aquilo que traga alegria a seu espírito. Posso continuar? Pode sim. Ai, Maria, eu não quero nem mais saber de fortuna. Vamos deixar só o conhecimento e para os filhos. Isso! Deixa que eles ficam em paz. Deixa que eles trabalhem para angariar as coisas deles. Eles trabalham para conquistar o deles. Pode seguir, Mari. Vamos lá, vamos falar aqui do espírito que fez um pacto. Então, chega o espírito, novamente bem-vindo, e ele diz: não sou bem-vindo. Eu estou aqui para destruir este grupo. Todo o grupo. Tudo bem, você veio para destruir, mas qual é o motivo que você veio para destruir este grupo? E aí a gente cai no erro e diz assim: qual é o motivo, meu irmão? Não sou seu irmão. E tenho que destruir, pois recebo ordens. Você recebe ordens de quem? Quem está te dando ordens para destruir esse grupo? Ordens do Rei das Trevas. E por que você se coloca obediente aos Reis das Trevas? Por que você recebe ordem dos Reis das Trevas? Por que você obedece? Eu tenho que obedecer. Eu tenho um pacto com ele. Eu tenho um contrato assinado com sangue. Você não sabe o que é isso. Eu tenho um contrato assinado com sangue com ele. Eu preciso obedecer. Então, quando ele fala eu tenho que obedecer, ele não está ali por livre e espontânea vontade. Ele não está ali simplesmente porque ele quer viver nas trevas. Ele fez um pacto que aqui ele já demonstra que ele já se arrependeu. E aí a gente pergunta. Aí ele, ainda continuando no raciocínio, ele fala: eu sou obrigado a servi-lo. Mais uma vez ele está mostrando que ele está ali porque ele é obrigado. E aí a gente diz para ele: olha, não se sinta obrigado. Porque a única obrigação que a gente tem é para com Deus. Servir a Deus, servir a Jesus, essa é a nossa única obrigação. É a Deus que nós devemos obediência. É a Deus que a gente deve submissão. Então, o único contrato que tem valor é aquele que a gente se compromete com Deus, com Jesus. Esse é o único contrato. Olha, você não sabe o que você está falando. Você não sabe como ele é. Sei sim. Eu sei o que eu estou falando. E acredito saber que existem irmãos nossos ainda nas trevas que podem realmente machucar muito. Mas e se você tivesse esse contrato queimado? O que você faria? Destruído, eliminado. O que você ia fazer? Aí a gente vai, nesse caso, observar a reação dele. E aí ele fala: olha, se eu tivesse esse contrato queimado, eu me sentiria livre. Livre e ia viver a minha vida. Mas eu sei que isso é impossível, então eu nem sonho com isso. Você gostaria de encontrar sua família, de encontrar os seus amados? Você gostaria de se sentir livre? Você gostaria de romper com esse contrato? Você gostaria de ajudar as pessoas que você machucou, que você ofendeu, que você escravizou em função desse contrato? O que você acha? Gostaria. Gostaria sim, mas eu repito, é impossível. Bem, então eu vou te mostrar o contrato que você está falando. Vamos pedir para que esses amigos que aqui se encontram tragam o seu contrato e te mostrem. Eles estão mostrando. É esse o contrato que você faz referência? Olha o que eles vão fazer com o seu contrato. Sim, é este. Como? O que eles estão fazendo com o meu contrato? Como eles podem fazer isso? Olha, eles são os enviados de Jesus. Eles podem tudo.
para te ajudar, porque Jesus quer que você seja ajudado. Mas eles estão queimando o meu contrato. Eles estão queimando. E com isso, eles estão te libertando. Agora você é um espírito livre. Observe o que está acontecendo com as suas correntes, as correntes que te prendiam suas mãos, prendiam seus pés. Mexa seus pés, mexa seus pés, mexa suas mãos. Você é livre. Sim, não tenho mais corrente. Não tenho mais nada me ligando a ele. Pois é. E veja quem está aqui. Você foi livre dele. Olha quem está aqui agora. É a minha família. É a sua família? Sim, é a minha família. E me disseram que eu nunca mais iria vê-los, está vendo? Você está vendo a sua família. E aquele que te prendia disse que você nunca mais iria conseguir ver a sua família. Não é a realidade. É uma mentira. Muitas coisas que eles te falaram não é realidade. Porque a realidade é só Deus, é só Jesus. Agora que você se tornou um espírito livre, o espírito que Deus criou, você vai poder cuidar daqueles que você prejudicou quando você estiver bem. Vamos agradecer a Deus? Muito obrigado. Então vamos juntos agradecer todos a Deus e a Jesus. E agradecendo, a gente vai se despedindo de você, na certeza de que você um dia virá libertar a todos aqueles, servindo ao Cristo, submisso a Deus, somente a Deus, meu irmão. A partir de hoje, não seja mais submisso a ninguém. Volmar, quer falar? Oi, Vomar. Tá, tô ouvindo baixinho. Agora melhorou? Melhorou, melhorou. Tá. Eu estava pensando aqui nesse desenrolar desse atendimento, desse exemplo, a hora que você conversa com o espírito e ele... E aí eu pensei... Às vezes a gente pensa, eu acho que eu falaria... eu não sei se está certo, é isso que eu quero saber, Marinês. Se eu falar para o espírito assim, ele vai falar que ele tem um chefe, né, que é muito poderoso, eu vou falar assim, eu também sirvo a um chefe muito poderoso, e eu posso falar para ele que Deus é o poder supremo, ou que Deus é muito poderoso, e perguntar para ele, você é feliz servindo a esse chefe? Porque eu me sinto muito feliz servindo ao meu. Me colocar ali, perguntar a ele nessa situação. Claro, aqui é só um exemplo. Pode e deve. Sim, Está perfeita a sim, sua colocação. Está perfeita. Pode sim. Eu pensei aqui ali na hora que você estava, eu falei assim, poxa, eu acho que eu não pensaria desse jeito. Aí, não disputar, assim, mais ou menos disputar com ele falando do poder do chefe dele, eu falando que eu também sirvo a um chefe que é muito poderoso. Sim, você poderia dizer, olha, o poder do meu chefe é muito infinito e esse poder dele não me aprisiona. Muito contrário, me deixa livre e me faz feliz. Você quer conhecer? Pronto, né? Perguntar para ele se ele é feliz. Eu sempre pergunto para o espírito, quando está num processo de vingança, eu pergunto, mas você é feliz? Você está feliz? Você se sente bem? Tá bom, obrigada, Marinês. Era só para... perfeita a sua colocação, é isso mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui, Mari. Não, só o Lucas falou, fez uma observação aqui, falou que está show, que está ótimo. Então, tudo bem, tá bom? Vamos continuar. Hoje, nessa aula, eu escolhi André Luiz. Outro livrinho com André Luiz aqui, Dívida Gravada. Muito bem servida, vamos lá. Está muito bem servida com André Luiz. Então, ele fala assim, enquanto outros servidores da instituição por nós passavam às pressas, com o evidente intuito de auxiliar,
O dileto companheiro de Druso desceu a escadaria do templo em nossa companhia, explicando. Então, ele está lá na colônia, na clínica, né, trabalhando. Muitos companheiros de serviço valem-se deste horário para o culto espontâneo do amor fraterno, ou seja, do Evangelho. Ouvem aqui, neste locutório, os desesperados e os tristes, e, tanto quanto lhes é possível, administram-lhes medicação e consolo, não somente os exortando à compreensão e à serenidade, mas também os acompanhando aos círculos tenebrosos ou à espera dos encarnados, para a obra de assistência aos laços afetivos que lhes perturbam o coração. Então, o remédio ali não é só para aquele que está com dor e sofrimento. O remédio é para aquele que ainda se sente preso, preocupado com quem ficou na terra. O remédio é para aquele que está do lado de fora, que não conseguiu entrar, mas que também ouve a conversa fraterna, o diálogo fraterno. Ele está esclarecendo. Nesse instante, entramos mais diretamente em contato com os grupos rumorosos, esse grupo que está aqui fora. Agora adaptada a nossa visão à sombra reinante, conseguíamos diferenciar as figuras lamentáveis e exóticas que nos cercavam agoniadas. Eram mulheres de duro semblante, que a miséria desfigurava, e homens de fisionomias torturadas pelo ódio e pela angústia. E em quase todos o olhar enraivecido ou medroso revelava a dolorosa fulguração da mente, que desceu ao poço da loucura. E vendo contristados a multidão em movimentos rude, ante as portas abertas do santuário tranquilo, perguntamos ao assistente por que não se os acolhia. Por que eles não podiam entrar? Porque a ligação deles ainda era tão forte com a terra e ainda estavam num estado tão perturbado que se eles entrassem, eles não suportariam o socorro. Efetivamente, reportam-se vocês à medida desejável, o benfeitor fala. Claro que todos nós queremos ajudá-los. Entretanto, apenas ingressam no recinto sagrado quantos lhe podem suportar a claridade com respeito devido. Quase todos os irmãos que se congregam nesta praça trazem mutilações que a perversidade lhes impôs, ou são portadores de sentimentos tigrinos que petições comoventes mal encobrem. E com semelhantes disposições, não resistem ao impacto da claridade dominante, dosada em fotônios específicos, a se caracterizarem por determinado teor eletromagnético, indispensável à garantia de nossa casa. Então, todo o envolvimento eletromagnético que envolvia a casa tinha um teor, uma luz tão forte que até por ali eles não suportariam passar, eles não conseguiriam entrar. Muitos de nossos irmãos aqui desarvorados clamam com a boca, que anseiam pelas vantagens da prece, na intimidade do santuário. No entanto, por dentro, lá estimariam tripudiar sobre o nome sublime de nosso Pai Celeste, no culto à ironia e à blasfêmia. Recebemos nas reuniões de desobsessão os espíritos preparados pela equipe responsável. Então, ele está exemplificando, falando que tanto na espiritualidade quanto na Terra, nas reuniões de desobsessão, a gente vai estar recebendo os espíritos que já estão prontos para ouvir e para receber o socorro. Dúvidas ou posso continuar? E pode continuar, Mari. Uhum. Vamos para o nosso último estudo de caso.
Os demais vão ficar para outra aula. Espírito muito pobre que adquiriu bens no plano espiritual. A gente inicia a nossa conversa, né? E ele fala, olha, eu não sou bem-vindo. Eu estou aqui para destruir esta casa e vou fazê-lo. Então, não se preocupe em me dizer que sou bem-vindo. Eu não sou bem-vindo aqui. Eu só vim para destruir a casa. E por qual motivo você quer destruir esta casa? Eu fui pago para destruir essa casa, e fui muito bem pago. E eu já destruí muitas casas, muitos grupos. E com isso, eu estou muito rico. No entanto, nunca se sentiu tão só, não é mesmo? O que você faz com sua riqueza? Você usa sua riqueza para quê? Você está tão só. É bom viver só? Nunca você se sentiu tão só, é tão rico, como você diz, e tão só. Não é mesmo? Ah, não diga bobagem. Eu sou poderoso. Eu sou respeitado. Você é respeitado ou as pessoas têm medo de você? Avalia. É a mesma coisa, não precisa avaliar. Não, não é a mesma coisa. Você disse, as pessoas quando são respeitadas, elas são respeitadas naturalmente pelos seus méritos. Agora, você disse para a gente que você conseguiu fortuna e que a sua fortuna foi em cima de prejudicar pessoas, e muitas pessoas. Então, isso não é respeito. Ah, mas todas elas mereciam ser prejudicadas. Eu prejudiquei porque elas deixaram, e elas mereciam. Você tem certeza? Você viu todas as pessoas que você prejudicou? Você sabia quem eram elas? Por que você estava prejudicando? Geralmente eles não sabem, tá? Sei. Todas as pessoas comprometidas. Você tem certeza de que todas elas eram comprometidas, de que você viu todas elas, de que você sabia o que estava fazendo? E essa pessoa que está aqui em especial? Somente essa. Olha bem para ela. Que tem ela? Estou olhando. Você não se lembra dela? Você sabe quem é ela? Você não se lembra? Lembro, mais ou menos. Mas então olha direito. Se você lembra mais ou menos, olha direito. Quem é ela? Não pode ser. Se fosse a minha filha, você acha que eu não ia reconhecer? Você acha que eu não ia saber que eu estava prejudicando minha filha? Você não acha que eu não iria reconhecê-la? Não, você não reconheceria. Você não saberia, como você não soube. Você prejudicou sua própria filha. E aí, quando a gente diz que ele prejudicou a própria filha, ele começa a entrar num certo desequilíbrio. E ele pergunta, e agora? O que eu faço? Não tem como ajudar? Eu não queria prejudicar minha filha. Se eu soubesse que ela era, eu não tinha prejudicado. Tem sim. Deus pode ajudar sua filha. Jesus pode. Vamos pedir a Jesus para ajudar sua filha? Vamos pedir a Deus para ajudar a sua filha? Pede, peça você. Pede a Deus para ajudar minha filha. Não, eu não vou pedir. Eu posso até te ajudar, mas eu não vou pedir. Você que prejudicou ela. A gente vai pedir juntos. Vamos pedir por ela, vamos pedir por todos os demais que você prejudicou. Não posso. São todos os meus escravos. Eu ficaria pobre, eu ficaria sem nada, ficaria sem os escravos. Não posso, não vou pedir. Bem, você não pode, não vai pedir. Eu quero te dizer que também não posso pedir pela sua filha. Sabe por quê? Porque, do jeito da sua filha, todos são filhos de alguém. Todos são filhos. De que adianta ter todos esses bens? De que adianta você ficar agora destroçada, amargurado, solitário, doente como você está? E esses irmãos? Em nome de Deus, de Jesus,
a gente propõe que você liberte eles. Eles são todos escravos, renuncie a eles. Tudo que você adquiriu, e em troca, você vai ter tratamento, você vai ter ajuda, sua filha vai ser ajudada, todos serão ajudados, a gente vai restituir sua forma humana, você vai ficar livre, você vai se sentir bem, você vai encontrar sua família. Tá, mas eu preciso renunciar a tudo, meu irmão. Precisa renunciar a tudo e socorrer a todos. Mais do que isso, você vai encontrar, quando você fizer isso, a paz, a alegria de viver, renunciando a tudo isso. E a gente continua a nossa conversa. E no final, a gente convence o espírito, sempre mostrando a ele de que, neste momento, a filha dele também vai ser resgatada. E então ele aceita. E aí a gente vai falar, quando ele diz aceito, a gente diz, então tá. Então agora eu vou te ajudar. E juntos nós vamos pedir a Jesus. Então vamos pedir a Jesus pela sua filha querida. Vamos pedir a Jesus por todos esses irmãos que você escravizou. Vamos libertá-los. Vamos pedir a Jesus por todos que você prejudicou. E a gente vai continuando. E aí, no final, ele diz, sinto-me aliviado. Vejo minha filha, ela está sendo socorrida. E nós vamos dizer a ele, então vamos agradecer. A gente agradece a Deus, a gente agradece a Jesus, a gente agradece a equipe espiritual, e a gente fala para ele, olha, eu quero agradecer a você também, por ter me ouvido. Ele fala, olha, eu me cansei, estou ficando com sono. Esse é o sono que a gente falou no início da aula. A gente vai dizer para ele, olha, agora chegou o momento de você descansar. Então, acompanhe esses amados irmãos que aqui se encontram, que eles vão te levar para um lugar onde você vai se deitar e vai você poder dormir e descansar um pouco. Vá em paz, vá com Deus. E a gente encerra, ok? Então, só vou ler essa passagem aqui para a gente encerrar a nossa aula e a gente pode conversar um pouquinho, se vocês quiserem, ali que a Dani está falando. Aliás, eu não vou ler essa passagem, porque essa passagem é da outra aula, então a gente já encerrou, ok? Podemos encerrar então, Mari? Pode, então faz assim, lê, e aí você... Ah, você não vai ler agora? A Daniele quer falar. Olá, Dani, pode falar, querida. Marinês, duas dúvidas. Uma é curiosidade, a outra é uma dúvida. Esses atendimentos, eles podem se estender por algumas semanas em algum, assim, o espírito vem e daí ele ainda não está preparado e daí ele fala que ele não quer mais conversar e ir embora e daí na outra semana ele volta meio que do ponto aonde parou, ou não, sempre tem começo, meio e fim naquela sessão. Geralmente tem começo, meio e fim na mesma sessão, mas existem as exceções. Então, existe caso em que ele é resgatado e ainda sem, principalmente aqueles casos de ideias fixas, né? Ainda sem chegar no finalmente, mas, porém, mais calmo e auxiliado pela espiritualidade. Tá. Okay? E a outra é curiosidade. Todos esses casos que você contou para a gente são casos que aconteceram com vocês e que vocês trazem para a aula, é isso? Alguns casos, sim. Outros, nessa aula de hoje, a grande maioria eu tirei do Conversando com os Espíritos. Tá. Ok? Obrigada. Nada. Gente, estamos aqui, pode abrir o vídeo agora. Alguma outra dúvida, gente? Esses casos que a Marinês leu aí, que ela contou para nós, acontece casos, não vou dizer idênticos, mas semelhantes, e às vezes até um pouquinho mais apimentados, né, Mari? Sem dúvida, sem dúvida. Acontece. Eu enxertei bastante conversa, né, nesses casos que eu peguei. Então, a conversa deles no livro é bem simplesinha. Simplesinha, né? Bem um comecinho, enxertei bastante coisa. E tem casos que a gente se depara, né, Mari? Muitos casos que a gente se depara. Exatamente. Deixa aqui, ó,
mudar aqui essa posição da mãozinha, que agora já está ok. Pronto. Vamos lá, então, para a nossa prece? Gente, vou dar só um recado aqui para vocês. Na próxima aula, semana que vem, eu vou pedir para que, não sei se tem casais, parentes que entram junto no mesmo celular. Se isso acontece, entrem separados, tá? Com dispositivos separados, que a gente vai separar vocês por salas a semana que vem, tá bom? Então, venham preparados aí para o trabalho que eu vou fazer. Outra coisa que eu vou pedir para chegarem no horário, 14 horas, já está todo mundo na sala. Para que a gente, a hora que for dividir as salas, vocês já vão nas salas de vocês. Então, não cheguem atrasados, não, tá bom? Cheguem no horário. Acho que nenhuma outra dúvida, né? Então, vamos lá, para a gente fazer o encerramento. Agora é a Adriana Tereza e a Adriana Tillman. Estão aí as Adrianas? Eu, Adriana Tereza, estou aqui. Então, tá bom. Então, vamos lá. Para nossas vibrações e prece final. Então, vamos... Posso pedir uma coisa? Oi, pode. Na hora das vibrações, para incluir o nome do Walter, que é um amigo nosso aí do centro. O Walter Andreu. Internado. Sim, a gente já tem feito vibração, mas eu vou pedir de novo. O Adriana, você faz a vibração para o Walter Andreu Faria? Walter Andreu Faria, ok. Tá bom? Hospital de Pirituba. Okay. Obrigada. Ok. Vamos lá, então? Então, vamos acalmando aí novamente a nossa mente, o nosso coração, buscando esse sentimento maior. E agora o sentimento de muita gratidão por tudo que recebemos, pela oportunidade do aprendizado, e já envolvendo as Adrianas nessa vibração gostosa de amor e paz, para que elas possam fazer para nós as vibrações e a prece final. Vamos acompanhar. Envolvidos nessa sintonia de amor, vibremos pela paz mundial, pelos espíritos missionários, pelos doentes do corpo e da alma, pelos desencarnes acontecendo neste momento difícil do planeta, pelos idosos e pelas crianças, pelos suicidas, nossos queridos irmãos, pelos governantes e governados, por todos que propagam o Evangelho, por todos os lares e famílias, por nós mesmos, e hoje em especial, vamos vibrar por Sr. Walter Andreu Faria, no Hospital Pirituba. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Após essa aula maravilhosa, com essa troca de energia, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui cumprindo nossa missão, a Jesus pelo seu ensinamento e pelo seu amor, aos mensageiros que nos acompanham, que estão conosco, aos mentores que estão nos protegendo e nos intuindo, que todos esses ensinamentos façam parte de nossa vida, para que possamos compartilhar com familiares, amigos, ou com quem passar por nossas vidas. E com isso traga muito amor, paz e harmonia na nossa casa. Fiquem com Deus, boa semana e até quarta-feira. Obrigada, assim... gente. Obrigada, querida. Até. Tudo bom, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, até semana que vem. Obrigada. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada. Mari, você libera a nota dele? Vou liberar agora. Tá bom, obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Até mais. Até.